Boa noite a todos mais uma vez. Saúdo também a igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Meus queridos irmãos, nessa noite eu desejo refletir com você acerca de um texto muito conhecido das Escrituras, de um texto muito rico e que eu gosto muito também. Creio que você com certeza já leu ele. Nós iremos pensar juntos, nós iremos refletir juntos sobre Lucas capítulo 15, versículos 11 até o 32. Esse é o nosso texto de hoje. Lucas capítulo 15, 11 ao 32. Você provavelmente conhece esse texto como a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido. Lucas 15, a partir do verso 11. Minha versão diz assim, a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele o respondeu: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Verso 31, disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, Deus Trino Todo-Poderoso, Senhor, abençoa, Deus, este culto, abençoa essa palavra, que o Senhor esteja à frente e na direção deste momento de reflexão. Deus, abençoa aqueles que vão ouvir e que a Tua palavra possa gerar frutos no coração de cada um que a ouve, Deus. Assim eu te peço em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Meus queridos irmãos, antes de nós irmos de fato para o texto, eu quero começar a pensar com você sobre o conceito de pecado. Nós precisamos alinhar o que é pecado, o seu significado. Precisamos alinhar e pensar juntos sobre o significado de estar perdido.
Bem, frequentemente, nós como seres humanos, buscamos a felicidade. Nós buscamos aquilo que é melhor para nós. E existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas que nós vamos chamar de pessoas que buscam a felicidade pelo autojulgamento. Elas buscam aquilo que é melhor para elas segundo o próprio critério. Eu faço o que eu quero porque o que eu faço é o que eu penso que é melhor para mim. Esse tipo de pessoa geralmente preza mais pelas suas realizações pessoais, preza mais pelos seus objetivos. Uma pessoa que quer, entre aspas, ser livre. Então, nós temos outro tipo de pessoa. Temos pessoas que se sujeitam não ao que ela mesma quer, aos seus próprios desejos, mas se sujeita ou à tradição, ou à igreja, ou ao que os seus pais dizem, ou às escrituras. E nós, como cristãos, nos identificamos com esse segundo grupo. Somos pessoas que buscamos também a felicidade, buscamos aquilo que é bom para nós, não segundo as nossas próprias vontades, mas segundo a vontade de Deus. E, portanto, nós, como cristãos, frequentemente nós olhamos para esse primeiro grupo de pessoas e pensamos que elas são as pessoas erradas da história. Elas são as pessoas que estão perdidas, são as pessoas que são os rebeldes, são os imorais. Da mesma forma, eles vão olhar para nós e dizer que nós somos religiosos, somos intolerantes. Quando, na verdade, tudo isso se baseia no conceito, na definição comum do que é pecado. Se eu lhe perguntasse o que é pecado, muito provavelmente você iria dar a definição comum do que é pecado. Que é, pecado é tudo aquilo que você faz quando você desobedece a uma lei do Senhor. Quando você descumpre alguma norma que o Senhor instituiu. E, de fato, o pecado não é menos que isso. Mas, na verdade, ele é muito mais do que isso. Através desse texto, nós vamos caminhar juntos e vamos ver que Jesus ele mostra algo além. Nós vamos ver que pecado não é só deixar de obedecer. O que eu quero dizer é que, através desse texto, nós vamos entender de que é possível pecar enquanto nós obedecemos. É possível nós não amarmos a Deus verdadeiramente enquanto nós cumprimos tudo que a Bíblia diz. E pode parecer um pouco confuso, eu sei, porque os que amam o Senhor não são aqueles que guardam os seus mandamentos. Se vocês me amam, vocês não guardarão os meus mandamentos? E como assim pecado não é só desobedecer? Eu tenho que fazer mais alguma coisa para não pecar? Aqueles que estão lá fora, aqueles que não querem vir para a igreja, que não querem saber de Deus, não são essas pessoas as que estão erradas e que estão perdidas, que não querem saber de Deus? Nós vemos, especialmente pelo exemplo do filho mais velho no texto que lemos, que o filho mais velho, através da sua obediência, estava também perdido. Através do filho mais velho, nós podemos ver que a obediência pode ser também um caminho para a perdição. Porque fazer a coisa certa pelas razões erradas não deixa de ser errado. Esse é o problema que nós vamos abordar aqui hoje. Nós, frequentemente, como cristãos, estamos buscando estarmos alinhados com a vontade de Deus. Porém, quais as motivações que nós temos colocado no nosso coração para obedecer? Eu espero que hoje você tenha vindo para cá para louvar o Senhor, para adorá-lo, mas não porque você está preocupado com o que as outras pessoas vão dizer, para manter as aparências, para você ser notado ou evitar que as pessoas falem mal de você. Não só em relação a vir para o culto, mas para qualquer outra coisa. Eu vou citar alguns exemplos de outras motivações que podemos colocar nos nossos corações quando nós vamos obedecer o Senhor. Então, uma delas, certamente, é manter as aparências. Evitar ser criticado. Porque se eu faltar, vou começar a falar, mas o irmão está começando a faltar, está sumido. Melhor eu ir para evitar que falem mal de mim. Você pode querer fazer as coisas certas simplesmente para conquistar algum benefício. Muitos hoje estão buscando o Senhor, não porque de fato o amam, mas porque querem algo em troca. Porque querem riquezas, porque querem poder, porque querem influência, querem ser vistos. A igreja hoje tem sido usada em muitos lugares como um lugar em que é possível você atingir um status de notoriedade.
dentro da sociedade. Um lugar onde você pode ser visto, um lugar onde você pode ser elogiado. Olha como ele canta bem, olha como ele toca esse instrumento muito bem, como ele prega, como ele fala muito bem, como é uma pessoa assídua, uma pessoa boa. O mundo às vezes até pode pegar isso e tirar piadas, né? Só quer ser santo. Né? Ouvimos muito isso às vezes. E essa pode ser uma péssima motivação para obedecer ao Senhor, para buscá-lo. Frequentemente nós também podemos buscá-lo por obrigação. Podemos buscá-lo por obrigação. Simplesmente porque nós temos que fazer. Isso está claramente associado também com o medo. Geralmente, quando existe obrigação, não existe um sentimento de agradecimento e nem de alegria em obedecer, nós podemos obedecer por medo. Porque nós sabemos que se nós não fizermos isso, nós vamos sofrer as consequências dos nossos erros, porque senão seremos punidos, ou simplesmente porque nós não queremos sofrer. E o lugar onde não tem sofrimento é o céu, então quero ir para o céu. Ou seja, um medo de ser punido, um medo de ir para o inferno. Nós podemos até mesmo obedecer por costume, por tradição. Talvez você veio aqui quando você era criança e até hoje você está, porque os seus pais te trouxeram, você continua vindo, e vindo, e vindo. E aquilo não se tornou algo pelo qual você realmente tem gosto, mas algo pelo qual você só vai replicando. É uma tradição. É o lugar onde você sempre esteve, você sempre aprendeu que era assim e continuou agindo assim. Nós podemos ver também, especialmente no texto que nós lemos, a barganha, que é quando nós queremos algo em troca a partir da nossa fidelidade, que é quando nós passamos a negociar com Deus. Nós damos para Deus a nossa fidelidade, sacrificamos alguma coisa das nossas vidas, inclusive, para obter de Deus algum benefício. Essas são várias razões pelas quais nós, como cristãos, podemos estar obedecendo pelas maneiras erradas. Nós olhamos para as pessoas lá fora e dizemos que elas são pessoas que, por fazerem o que querem, são pessoas que são os próprios senhores de suas vidas. São os próprios juízes de suas vidas. Mas nós, através da nossa boa conduta, podemos nos tornar os nossos próprios salvadores da nossa própria vida. Podemos ser os salvadores da nossa própria vida. Quando a nossa boa conduta moral passa diante de Deus, nos dar exigências. Quando nós olhamos para Deus e não aceitamos as condições que Ele coloca na nossa vida, porque nós não merecíamos isso. Quando nós começamos a olhar para Deus de uma maneira que Ele nos deve alguma coisa. Mas Deus, como posso estar passando por isso? Porque eu me esforço tanto para ser um bom crente, eu me esforço tanto para estar presente nos cultos, para ler a Bíblia todo dia. O Senhor precisa me dar isso. Porque eu tenho que receber isso, eu me esforço para isso. Ou seja, Deus ele necessariamente precisa te dar respostas de oração, precisa te dar uma vida boa, sem sofrimento, e de brinde um ingresso para o céu por causa da sua obediência. Mas eu não penso dessa forma. Mas as atitudes aqui vão refletir isso. As motivações dentro do coração é que vão refletir isso. E Deus está vendo as motivações. E quando nós começamos a agir dessa maneira, como se a nossa boa conduta nos fizesse merecedores do favor de Deus, então o que te perdoa de fato não é o sacrifício de Cristo. O que está te perdoando, o que está te favorecendo diante de Deus, é você mesmo. Deus ele se torna então o seu ajudador, mas não o seu salvador. E uma consequência direta disso, certamente, é que o seu objetivo de vida é alegrar a si mesmo, usando Deus, e não, de fato, alegrar o Senhor de maneira direta. Tudo gira em torno de você. E tudo isso que eu estou dizendo também é pecado. Então agora você entende que pecado não é simplesmente desobedecer. Que cada uma dessas coisas que eu citei se encaixam como comportamentos pelos quais o Senhor não tolera, pelos quais o Senhor não recebe. Portanto, perceba que tem duas maneiras de nós estarmos perdidos. Existe a maneira convencional, através da desobediência, como pessoas que vivem uma vida sem regras, pessoas que fazem o que querem, mas é possível estar perdido
pela obediência. É possível estar perdido com a conformidade moral, sendo uma pessoa que busca fazer o que é certo, porém com as razões erradas. E agora, de fato, indo para o texto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se nós analisarmos esse texto, qual dos dois filhos realmente amava o seu pai? Qual dos dois filhos amava o pai? Você pode me dizer que o filho mais velho, ele não saiu de casa. O outro saiu, fez o que quis e o outro ficou. Ele mesmo disse, eu nunca te desobedeci. Porém, deixa eu reformular a pergunta. Qual dos dois filhos amava o pai pelo que ele era e não pelos benefícios que eles podiam obter do pai? Realmente, qual dos dois amava o pai porque realmente gostava daquele pai, porque tinha apreço, porque gostava da companhia dele, gostava de servir aquele pai, e não por causa da herança dele ou dos privilégios dados a partir dele? E nós percebemos, depois de tudo isso, que nenhum dos dois amava aquele pai verdadeiramente. Por isso, o título dessa pregação é Os Dois Filhos Perdidos de um Pai. Nós olhamos muitas das vezes para esse texto e focamos só num filho mais novo que estava perdido, depois volta para casa, e eu vou falar sobre isso também, mas existe um outro filho também perdido, que também precisava ser redimido. Então, agora de fato, indo para o texto, vamos voltar lá para o verso 12, quando nós vemos o enredo do filho mais novo. O enredo do filho mais novo começa com ele pedindo a herança do pai. Ele pede a herança pelo seu pai. Isso por si só já demonstra uma grande característica do filho mais novo, que é o desejo pelos bens do pai, e não pelo pai em si. Se você pudesse trocar todo o tempo de vida que o seu pai tem pela herança dele, você faria isso? Mas foi isso, basicamente, que o filho mais novo fez. Porque esse pedido não é tão simples assim. Você já viu alguém repartir a herança enquanto o pai ainda está vivo? Não se pede, não se reparte a herança enquanto o pai não morre. Isso não faz sentido. Então, quando o filho mais novo faz isso, existem duas possibilidades. Ou ele já não tinha mais nenhum sentimento por aquele pai, para ele é como se o pai já tivesse morrido, não significasse mais nada para ele. Ou então era como se ele desejasse que aquele pai morresse. Porque o que ele queria logo era o dinheiro dele. Me dá o teu dinheiro, eu não estou nem aí para você. São duas possibilidades. Portanto, esse pedido, ele não é só um simples pedido. Ele é uma desonra, ele é uma ofensa, e muito grave. O normal seria que esse pai, diante do pedido do filho, repreendesse, recusasse, é claro, e, se duvidar, até mesmo o deserdasse da família por conta desse pedido. É uma ofensa muito grave. Não se reparte herança com o pai ainda vivo. Mas nós não vemos isso no texto. Nós vemos o pai repartindo a herança. Portanto, ele toma a ofensa para si e perdoa naquele momento. Ele assume a dor e a humilhação de ter esse pedido feito pelo filho mais novo. Então, ele reparte a herança com o filho mais novo. Nós vemos no verso 13 que o filho então parte para um lugar distante. Ele vive uma vida desregrada, ele gasta tudo o que tem. Nós vemos que ele chegou a um ponto, também pelo contexto da miséria que existia naquela região, que ele passa a querer comer a comida dos porcos. Ele trabalhava com os porcos e o que ele tinha era aquilo. Então, olha a situação de lama que aquele filho mais novo estava. Até que chega um momento, no verso 17, depois de tudo que ele passou, que ele cai na real. Que ele percebe que onde ele estava era lama. Ele consegue encontrar o seu erro e ele monta um plano. Eu vou ir de volta para a casa do meu pai, vou confessar a minha culpa e eu vou me oferecer como um trabalhador, como um empregado dele. Muito provavelmente o que passava na cabeça do filho mais novo é o que passa na nossa cabeça muitas vezes. Para me reconciliar com Deus, eu preciso restituí-lo. Eu preciso pagar com ele de volta. Eu preciso fazer alguma coisa que o agrade para compensar o meu erro. Muito provavelmente foi isso que ele pensou. Eu vou ser um empregado do meu pai, vou ganhar um salário e eu vou ir restituindo o prejuízo
que deixei para ele. E nesse texto, nós vemos, quando esse filho volta, no verso 22, que o pai vai em direção ao filho, ele corre em direção ao filho. Nós estamos falando daquele que é a figura central nesse contexto. É uma cultura patriarcal. Nós estamos falando do pater familias, aquele que é a figura principal, é o líder, é o cabeça daquela sociedade, daquela casa. Então, crianças, jovens corriam. O pater familias não, ele tinha que manter a postura. Mas diante do seu filho que estava morto, como ele mesmo diz, ele se emociona. Ele corre e ele vai emocionado, beija o filho, o recebe. Perceba que não foi nem necessário que o filho mais novo fizesse alguma coisa. Quando ele começou a falar, pai, eu pequei contra o Senhor, ele não diga mais nada. Tragam a melhor roupa para ele, tragam os calçados, tragam o anel da família de volta para ele, ele cobra a sua nudez, ele o alimenta. Então, nós tiramos várias lições sobre esse texto, especialmente nessa primeira parte do filho mais novo, sobre a graça do Pai, sobre a graça do Senhor, sobre o amor do Pai em nos perdoar. E que nada que o filho mais novo tinha feito era comparado com o tamanho do amor do Pai para com aquele filho. Não importava o que ele tinha feito. A única coisa que o filho mais novo precisou fazer foi cair na real, ter um choque de realidade e voltar para casa. Ele precisou apenas se arrepender. E talvez hoje, você que se identifica com o filho mais novo, essa é a única coisa que você precisa fazer. Cair na real. Se dar conta de onde você está, como o filho mais novo percebeu. Eu estou na lama. Eu estou perdido. Eu preciso voltar. Ter essa consciência foi o suficiente. Não foi necessário ele ter que restituir nada. Não foi necessário ele ter que pagar o pai de volta por prejuízo que ele deu. Não. Ele simplesmente voltou para casa e o pai o acolheu. Porque da mesma maneira, o nosso Pai Celeste está nos esperando e nos recebe de volta quando nós o procuramos. Portanto, esse primeiro ato nos mostra muitas coisas sobre a gratuidade da graça de Deus, sobre a gratuidade do favor de Deus e também sobre o arrependimento, de que arrependimento não é só um remorso, de que arrependimento genuíno não é aquele sentimento de culpa que você sente quando percebe que fez besteira. Arrependimento é uma atitude de verdade, é uma atitude concreta, na prática, de voltar para a casa do Pai, sabendo que Ele o recebe de volta. Então, nós já sabemos bastante sobre esse texto. Com certeza você já ouviu várias vezes sobre o filho pródigo. Porém, o meu intuito aqui não é nós focarmos tanto no filho mais novo. Nós falamos mais sobre o filho mais velho. Então, adiante no verso 28, quando o filho mais novo é restituído na família, nós vemos a fúria do irmão mais velho ao se deparar com aquilo. Ele fica muito furioso. O fato do irmão ter voltado pode sim significar que ele não gostava do irmão. É possível. Mas a sua recusa em comparecer ao evento, o pai organizou o evento, vamos fazer um banquete, porque esse seu irmão estava morto e agora voltou à vida, e o pai teve que também ir atrás do filho mais novo. Nós vemos essa operação de resgate também com o filho mais velho, porque ele estava do lado de fora da festa. E esse homem, essa figura paterna, o anfitrião da família, ter que sair da festa para ter que buscar um filho que não queria ir. Essa atitude do filho mais velho, como eu disse, sim, pode ser que ele não goste, tem alguma coisa contra o filho mais novo, talvez contra o seu comportamento, o seu jeito de ser, mas a recusa a ir para a festa demonstra que ele não apoiou a atitude do pai, que ele, na verdade, não se sujeitava totalmente ao pai, como ele dizia. Ele disse, eu sempre te obedeci. Mas, diante dessa situação, dos esforços que o pai fez, da misericórdia que o pai demonstrou com o filho mais novo, ele simplesmente nega. Então, isso demonstra que ele tinha um problema muito maior do que simplesmente não gostar do filho mais novo. Ele tinha um problema com o pai. Ele não era tão obediente assim. Ele só era obediente até quando as coisas estavam ao seu favor. Quando o pai fez uma coisa que ele não gostou, uma coisa que ele não esperava, eu estou fora. Nós vemos também no verso 29
a preocupação do filho mais novo, do filho mais velho, perdão, com os custos daquela festa, né? Com o fato dele ter investido os recursos, ter investido o novilho, né? Que é o boizinho que eles pegam para fazer o churrasco. Mas aquilo que o pai havia investido naquela festa era muito maior do que um novilho. Só para esclarecer o contexto, naquela época, a divisão da herança era mais ou menos assim. O filho mais velho, eram 2 filhos, então se dividia dessa maneira. O filho mais velho ficava com 2/3. Se dividia em 3 partes, 2/3 era do filho mais velho e 1/3 era do filho mais novo. Então o pai reparte a herança, 1/3 para o mais novo, 2/3 para o mais velho. E o mais novo, como nós sabemos, gastou tudo. Mas, como nós lemos agora há pouco, ele é reintegrado à família. Ele volta, mais uma vez, a estar como um membro, como filho. Então, ele é considerado de novo um herdeiro. E, portanto, ele volta a receber como herança 1/3. Só que não é mais 1/3 do que tinha antes. Era 1/3 do que sobrou do dinheiro do filho mais velho. Então, perceba que quem estava bancando aquilo não era o pai. O pai não tinha mais nada. O pai já tinha repartido a herança. O que era dele ficou para o filho mais velho. O outro gastou tudo. Então, perceba que aquele sentimento o incomoda de ter gastado aquelas coisas, especialmente porque aquilo era dele. E por ser dele, quem tinha que estar fazendo isso era ele, era o filho mais velho. Não só o novilho, mas a roupa, o calçado, o anel, esses recursos eram dele, era do filho mais velho, não era do pai mais. Essas coisas eram do filho mais velho. Então a gente vê como ele se sente injustiçado. Injustiçado, essa é a palavra certa. Porque ele olha para a atitude do pai e ele acha incoerente o fato de que ele sempre foi um filho muito bom, que merecia aquelas coisas, e quando ele olha para alguém que não é tão merecedor assim, ele acha uma injustiça. Então, como eu falei, a questão, a reclamação dele, que ele faz aqui no texto, não é de que o pai não dava também um animal para ele fazer a festa. Não, não era isso. A reclamação dele era a seguinte: a reclamação dele era de que o mais novo não merecia os mesmos benefícios que ele tinha. Isso é muito sério. Ele olha para o filho mais novo e ele se compara: eu nunca te desobedeci. E ele merecia ser expulso da família. E aí você vai lá e enche ele com tudo do bom e do melhor. Isso é injusto. Isso não faz sentido para mim. E nós vemos como isso mexe com o coração dele pela reação dele. No verso 29, olha a maneira como ele fala com o pai. Ele não fala de uma maneira respeitosa. Meu pai querido, meu pai, o Senhor. Não. Ele fala: olha. Tipo, olha aqui. Estou falando com você. Ele chama o próprio irmão de teu filho. Não é mais meu irmão, é teu filho. Ele está extremamente se sentindo injustiçado, amargurado com aquela situação. Mas, apesar disso, apesar dessa reação, o pai convida ele para entrar e a história encerra. Nós não sabemos o desfecho dela. Nós não sabemos se depois disso o filho mais velho se rendeu de fato ao convite do pai e foi para dentro, ou nós não sabemos se ele permaneceu relutante. Nós não sabemos. E nós não sabemos disso porque o público-alvo dessa história já estava sendo atingido ali. Vamos voltar para o começo do capítulo, para nós sabermos quem era o público-alvo. Se nós lermos os primeiros 3 versos desse capítulo, Lucas 15, os primeiros 3 versos. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Então perceba, quando Jesus começou a contar esta parábola, existiam 2 grupos de pessoas: pecadores, publicanos, pessoas marginalizadas, pessoas consideradas como rebeldes, pessoas imorais, sem regras, traidoras, como no caso dos publicanos.
E nós tínhamos fariseus e mestres da lei, que estavam ali acompanhando, mas criticando Jesus pelo fato de ele se envolver com essas pessoas. Então, nós vemos claramente aqui, um grupo representa o filho mais novo e outro grupo representa o filho mais velho. Então ele passa a contar 3 parábolas. Ele conta primeiro a história da ovelha perdida, todos nós conhecemos. Ele conta também a parábola da dracma perdida, a mulher que perdeu a moeda dentro de casa, ficou muito feliz quando achou. Então, ele chega nessa terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Então percebe que todas as 3 são parábolas que falam sobre algo que estava perdido e que foi encontrado. O intuito de Jesus, então, era mostrar o esforço dele em resgatar os perdidos, em ir atrás dos perdidos, a sua felicidade em resgatá-los. Porém, na terceira parábola, nós vemos uma quebra. Nas 2 primeiras, parece que ele está falando das pessoas rebeldes, desses pecadores que ele está resgatando. Mas na terceira, ele inclui um outro grupo, que é o grupo dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus, então, nessa parábola, ele põe abaixo o conceito do que é pecado. Ele põe abaixo o conceito do que é estar perdido. Porque até aqui, nós achávamos quem eram os perdidos? Eram os pecadores, os rebeldes. Mas nós vemos que, na verdade, tem outro grupo de perdidos. Então, quando Jesus ele encerra a parábola aqui, o que ele está fazendo? Ele está confrontando, ele está convidando os fariseus a dar uma resposta. Ele contou a história, houve a redenção, houve o resgate do filho mais novo, e agora ele coloca a resposta nas mãos dos filhos mais velhos, dos fariseus. E vocês? Vocês vão se arrepender? Vocês vão deixar esse moralismo religioso de vocês de lado e vão voltar para a casa do Pai? Vão aceitar o fato de que o filho mais novo foi perdoado? Ou vocês vão continuar? Então, Jesus ele não dá o desfecho aqui da parábola, porque ele espera que a resposta dos fariseus seja o desfecho. Então, sim, de fato, nós temos essa história com 2 filhos perdidos. Não era apenas um. E agora eu desejo aplicar esse texto em nossas vidas da seguinte maneira. Nós aprendemos hoje que nenhum dos dois filhos amava o pai por quem ele era. Claramente nós vemos que os 2, em algum momento, usaram o pai para cumprir os seus desejos. O filho mais novo queria curtir a vida. Queria sair por aí fazendo o que queria. Precisava de dinheiro. E aí que eu pego o dinheiro, papai. E aí, o filho mais velho não pensava diferente. Ele só usou um jeito diferente. Ele também queria os benefícios, queria fazer também uma festa com seus amigos. Mas ele usou um jeito diferente. Qual era o jeito que ele usou? Ficar nas asas do pai. Ficar ali perto, porque ele sabia que enquanto ele o obedecesse, o pai o daria as coisas. Foi essa a estratégia que ele usou. Então, ambos usaram o Senhor, o seu pai, como um meio de alcançar os seus objetivos. Nenhum deles, de fato, estava preocupado em servi-lo sem seguir as intenções. Nenhum dos 2 estava preocupado em aproveitar da companhia do pai, porque de fato gostava do pai. Então eu convido você agora a nós olharmos características do filho mais velho. Não desejo falar muito sobre o filho mais novo, mais uma vez, mas observar comigo então características do filho mais velho pelas quais nós também, como cristãos, podemos agir como eles, podemos pensar como eles. Talvez de fato você se identifique mais com o filho mais novo. Mesmo que você já seja convertido, você pode se identificar com ele, porque em algum momento você não esteve aqui na casa do pai, você não foi criado na igreja, você viveu uma vida dissoluta lá fora, fez o que queria e foi resgatado. Né? Isso acontece também. Mas o que eu quero mostrar com isso é que o melhor caminho para um filho mais novo ser resgatado não é se parecer com um filho mais velho. O oposto de ser um bom filho para quem é um filho mais novo, no contexto da parábola, não é ser um filho mais velho. O jeito certo de ser um bom filho para o pai não é ser um filho mais velho. Tem que ter um terceiro caminho. Tem que ter uma terceira opção. Então vamos olhar essas características dentro dos irmãos mais velhos, dos filhos mais velhos, que muitas das vezes nós replicamos isso. Replicamos isso em nossas vidas, nossos pensamentos, e quando nós precisamos
ter cuidado com isso. A primeira delas, com certeza, é a expectativa de que as coisas vão dar certo porque eu obedeço. Já estava falando sobre isso antes. Mas o fato de você achar que é merecedor do favor de Deus implica que quando você não ganha o que você quer, você fica extremamente frustrado, fica extremamente amargurado. E mais ainda, como é exemplo do filho mais velho, fica mais amargurado ainda quando você vê que outra pessoa ruim, ou alguém que não é crente, está na sua frente. Alguém que nem acredita em Deus conseguiu fazer aquilo que você não consegue fazer. Conseguiu estar na sua frente numa prova, conseguiu estar na sua frente em um concurso, mas eu estudei tanto, eu me preparei tanto, eu pedi tanto ao Senhor por isso. Eu vejo tantas pessoas ímpias, pessoas que não acreditam no Senhor, que vivem do jeito que querem, tendo vidas tão boas, tendo vidas que, é tudo perfeito. A pessoa não tem uma doença, ela tem uma família linda, ela tem um ótimo emprego, mas como é possível? Não faz sentido. Isso no coração de um filho mais velho. O coração passa a ficar amargurado, achando que Deus é injusto em estar fazendo esse tipo de coisa. Porque você tem a expectativa de que a sua obediência faça com que Deus te deva alguma coisa. E Deus não nos deve nada. O segundo fato, que é consequência desse primeiro, é de que uma pessoa como um filho mais velho é incapaz de perdoar o pecado de um filho mais novo. É incapaz de olhar para uma pessoa que viveu vida desregrada e aceitar que ela se arrependeu. Quantos de nós já não ouvimos, né? Fez o que queria, aproveitou o mundão e agora quer ser santo, agora quer ser crente. Isso vem muito de um sentimento de superioridade. De você achar que por você ser um crente e alguém que não era ou ainda não é crente, pelo simples fato disso acontecer, você ser superior àquela pessoa, de você estar acima daquela pessoa. Nós vemos muito isso quando o filho mais velho, ele enfatiza para o pai o contraste. Olha, pai, eu sempre estive aqui obedecendo o Senhor. E esse teu filho estava lá fora, gastando o teu dinheiro com prostituta. E ele fala isso como se eu jamais chegaria nesse ponto. Eu estou acima dele. Eu sou melhor do que ele. E por causa disso, ele não consegue aceitar o fato de que o pai perdoou. O pai tinha perdoado o erro dele. Já tinha perdoado. Mas ele não consegue digerir isso. Ele não consegue aceitar a misericórdia de Deus. Ele leva, inclusive, isso para si. Assim como ele tinha dificuldade de acreditar na graça de Deus, na graça do Pai aqui da parábola, ele também tinha dificuldade de acreditar que ele poderia ser um bom filho, a não ser que não fosse pela obediência. Ele só poderia ser um bom filho, ele só poderia ganhar o que ele queria se ele obedecesse. Ele não poderia ganhar aquilo que ele queria simplesmente porque o pai é bom. Se o filho mais velho cometesse alguma falha, algum pecado, com certeza ele não conseguiria se perdoar também. Assim como ele tem essa dificuldade com os outros, ele teria consigo mesmo. O que ele iria fazer? Ele não ia se apoiar na graça do pai. Ele iria se apoiar nas suas obras. Eu tenho que fazer alguma coisa para consertar, eu tenho que restituir o que meu pai perdeu, eu tenho que fazer alguma coisa para que ele me perdoe. E nós fazemos isso tantas vezes. Pecamos e a nossa religiosidade nos impulsiona a ter que fazer alguma coisa para que Deus passe a gostar da gente de novo. Quando não é assim. Não é assim que funciona. Essa é uma característica de um filho mais velho também. Uma outra característica é quando ele, nesse mesmo texto que eu li agora há pouco, nessa parte, quando ele se compara com um filho mais novo, perceba que ele tem prazer em fazer isso. Filhos mais velhos têm a necessidade de olhar para alguém que não vive uma vida de obediência, se comparar só para se sentir melhor. Só para que ele possa olhar para essas pessoas e dizer, olha como eu sou bom. Olha como eu não faço isso. Ele faz um contraste. Olha como eu estive aqui te obedecendo e ele esteve lá fora gastando o teu dinheiro com prostitutas. Então, ele faz essa comparação simplesmente para se sentir bem. Para lembrar que ele não é tão ruim assim. Nós vemos isso também em outro texto de Lucas,
quando Jesus conta aquela história de dois homens que foram orar, um publicano e um fariseu, e a oração do fariseu se resumia a: obrigado, Deus, porque eu não sou tão ruim quanto esse cara. Era basicamente isso que passava no coração de um filho mais velho. Agora, por último, talvez a característica mais marcante de um filho mais velho está no verso 29. Por apenas uma palavra. No verso 29 ele diz para o pai: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Essa palavra define tudo. Meu irmão, como anda o seu coração diante da lei do Senhor? Como você tem se colocado diante das ordenanças de Deus? Você obedece porque você gosta? Você obedece porque você ama o Senhor? Porque você sabe que Ele fez o que fez, Ele enviou o Senhor Jesus para morrer no seu lugar, para pagar os seus pecados, e por isso você é eternamente grato a Ele, então a obediência não é mais um fardo? Ou você simplesmente vai empurrando com a barriga? Vai empurrando com a barriga porque é obrigado a fazer. Porque você serve como um escravo, igual o filho mais velho. Ele é submisso, ele se submete, ele obedece. Mas não é uma obediência marcada pelo prazer. É uma obediência marcada pela falta de alegria. Mesmo você realmente sente alegria em obedecer? Você sente alegria em ser crente? É prazeroso para você a lei do Senhor? Ele nem consegue esconder a motivação dele aqui. Ele diz com todas as letras: eu obedeço que nem um escravo. Eu te servi que nem um escravo. Pode ser muito... ele pode ter trabalhado de maneira muito árdua, mas de maneira monótona, é sem vida. É vazio. O que ele faz simplesmente é para conseguir algo em troca. Simplesmente para não ser punido. Simplesmente porque tem que fazer. Não é algo que ele tem prazer em fazer para o seu pai. Não é porque ele tem gratidão pelo seu pai. É um trabalho forçado. Os escravos, nós não temos mais escravos na nossa sociedade atual, mas há séculos atrás, você acha que os escravos obedeciam porque eles gostavam do patrão, porque eles ganhavam bem, ou porque se eles não obedecessem, eles seriam punidos? Porque seriam punidos. Porque eles sabiam que se eles vacilassem, sua vida estaria em risco. E nós podemos agir desse mesmo jeito, sem nem perceber. Simplesmente porque tem que fazer. Mas eu digo a verdade, se você obedece, se você até mesmo está aqui, obrigado, ou porque você quer agradar alguém, ou porque você quer algo em troca, ou porque você tem vivido essa obediência sem alegria, é melhor não vir. Se você sabe que precisa ler as Escrituras, mas só vai se for na marra, só vai se for arrastado, obrigado, é melhor não ir. Deus não se agrada disso. Ele rejeita. Eu quero só pegar um exemplo. Um exemplo. Pense comigo. Por que você precisa ser honesto? Por que você precisa ser honesto? Por que você não mente? Bem, uma resposta plausível, provável, é que se você mentir, você pode se dar mal. Se você mentir, você pode sofrer as consequências da mentira. Alguém pode descobrir. É ruim. Mas essa resposta, onde é que entra o amor a Deus aí? Onde é que entra obedecer, falar a verdade, porque Deus quer que você fale a verdade? Porque você sabe que falando a verdade, Ele é glorificado. Onde é que entra a motivação de querer agradecê-lo, de agradá-lo de verdade? E não simplesmente porque se você mentir, você vai ser punido. Se você mentir, você vai se dar mal. Porque uma coisa é ser honesto pensando no seu próprio bem. Se eu mentir, eu vou me dar mal. E outra coisa é você ser honesto porque tem prazer em ser íntegro. Porque tem prazer na lei do Senhor. Porque tem prazer em obedecer. Quando a vida cristã não é um fardo, mas quando a vida cristã é uma vida com um relacionamento com Cristo, repleta de prazer, repleta de alegria em estar servindo. E quando nós fazemos as coisas pensando em nós, nós estamos servindo a nós mesmos e, por fim, procurando prazer para nós e não para Deus.
não estamos procurando o prazer do Senhor, não estamos buscando glorificar o seu nome, como a palavra pede que nós glorifiquemos em tudo que a gente faz. Mas obedecer não visando a alegria do Senhor é a mesma coisa que não obedecer. É pecado do mesmo jeito. Então perceba que é possível nós, agindo como irmãos mais velhos, sermos gentis com as pessoas, enquanto nós pensamos em nós mesmos. É possível nós sermos humildes, sermos caridosos com as pessoas, mas pensando no nosso benefício, pensando em nós mesmos, enquanto nós somos egoístas. Então, a minha conclusão, meu irmão, diante desse texto, que tem tanto a nos ensinar, é que chegamos, entre aspas, em duas escolhas. Ou eu busco o exemplo do filho mais novo, ou eu busco o exemplo do filho mais velho. E com certeza você sabe que a resposta é nenhum dos dois. Nenhum dos dois deve ser um exemplo a ser seguido. É necessário uma terceira opção, um terceiro caminho. Porque, de fato, esse texto, ele não é simplesmente para eu falar aqui sobre o pecado do filho mais novo e sobre o pecado do filho mais velho. Existe nessa história uma terceira pessoa. Existe um pai. Existe um pai que foi atrás do filho mais novo e o recebeu de volta. Existe um pai que foi e saiu da festa para chamar o filho mais velho. Esse texto não é só sobre dois filhos perdidos. Ele também é sobre um pai. Sobre um pai gracioso. Sobre um pai que não veio chamar os justos, os que se consideram justos, ao arrependimento, mas que veio chamar aqueles que sabem que são pecadores. E o primeiro passo para receber a graça de Deus é saber que você precisa dela. É saber que você é um pecador necessitado do seu perdão. Seja ele um filho mais novo ou seja ele um filho mais velho. Seja ele aquele que busca o Senhor das maneiras incorretas ou aquele que nem mesmo o busca. Existe nessa história uma redenção. Talvez você se pareça mais com o filho mais novo, ou talvez com o filho mais velho, ou você está lutando para não ser nenhum dos dois, mas saiba que nesse texto nós vemos o filho mais velho com a mesma oportunidade do filho mais novo. Assim como o pai foi atrás do mais novo, ele foi atrás do mais velho. Não tem um caminho fechado para um deles. Os dois estão diante de uma oferta de resgate. O filho mais velho achava que não estava perdido, porque sempre esteve com o pai. Mas a verdade é que sim, ele estava perdido mesmo dentro da casa do seu pai. E a mesma oferta que o pai fez para o filho mais novo, ele repete para o filho mais velho, esperando que ele se arrependa. A única coisa, como eu disse, que o filho mais novo fez foi cair na real. Ter a autoconsciência de que você está perdido, de que você precisa dele. Você nunca vai para o hospital se você não reconhecer que está doente. Você nunca vai tomar um remédio se não reconhecer que está doente. Você nunca vai achar que precisa ser encontrado pelo Pai se você não colocar na sua cabeça de que você está perdido. É necessário ter esse autoconhecimento. E o Pai, ele dá um anel para o filho mais novo. E da mesma forma, ele, entre aspas, oferece isso para o filho mais velho. Esse anel simbolizava o anel da família. Era um anel que simbolizava aquela família. Quando ele põe de volta o anel, é como se o pai estivesse dizendo: meu filho, você está oficialmente de volta. Você é oficialmente um membro da família. Você é oficialmente meu filho. E é isso que o Pai quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos selar. Ele quer nos carimbar e nos chamar de meu. Ele quer isso de nós. Então, seja você já convertido ou não, saiba que ainda há tempo para buscar obedecer pelas maneiras certas. Ainda há tempo de buscar obedecer, de consertar esses erros. Da mesma maneira como o pai ofertou isso para o filho mais novo, ofertou para o filho mais velho, ele também nos oferta todos os dias. Ele nos oferta todos os dias a nós buscarmos obedecer. Não por razões egoístas, não porque é obrigado, não porque você tem medo de ser punido, mas simplesmente por gratidão e amor ao que ele fez por você naquela cruz. Isso é motivo suficiente. Não é só porque todos os dias ele te enche de bênçãos, porque você tem uma família boa, porque você tem um emprego bom, porque você tem saúde. Isso é o de menos.
a coisa principal pelo qual nós devemos ser gratos eternamente, isso já seria suficiente. E quando eu digo suficiente, quer dizer que se nós não tivéssemos mais nada, isso bastaria? É a salvação, é o perdão, é a cruz de Cristo, é a graça que o Senhor nos concede. Só isso já seria suficiente. Nós geralmente chamamos essa parábola de a parábola do filho pródigo. Pródigo significa gastão, aquele que gasta abundantemente, que extravasa nos gastos. Quando, na verdade, nós poderíamos chamar esse texto não de um filho pródigo, mas de um Deus pródigo. De um Deus pródigo. De um Deus que, de maneira copiosa, de maneira abundante, derrama o seu perdão sobre nós. Que oferta para nós de maneira grandiosa, de maneira extravagante, o seu amor. Que gasta sem medida a sua misericórdia para conosco. Nós agora sabemos que não só um filho, mas os dois filhos foram muito pródigos em pecado, cada um do seu jeito. Mas nós temos um pai que é pródigo em amor. A sua graça, o seu excesso de graça, é com certeza muito maior do que qualquer pecado que você já tenha cometido, do que qualquer vida de pecado em excesso que você tem vivido. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nosso Pai, que nos carimba com o Teu Santo Espírito, que nos sela com o Teu Santo Espírito, identificando que nós somos Teus, que nós somos comprados pelo Teu precioso sangue, pelo sangue do Teu Filho Jesus. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque a Tua palavra é viva, porque a Tua palavra é eficaz. E porque a Tua palavra, Deus, nos revela a Tua misericórdia. Porque a Tua palavra nos revela, Deus, que ainda há um jeito. Talvez nós passamos a vida inteira obedecendo do jeito errado. Talvez nós passamos a vida inteira Te buscando pelas razões incorretas. Deus, perdoa, Deus, os nossos pecados. E nos aceita de volta como filhos Teus. Sabemos que só há um jeito de sermos recebidos como filhos de Deus. E esse jeito é Jesus. Não há outro jeito. Só há uma maneira de sermos recebidos de volta pelo Pai. Através daquilo que Jesus pagou por nós. Daquilo que Ele sacrificou em nosso lugar. Pagando, Deus, a nossa dívida. Restituindo para Ti aquilo que nós ofendemos diante de Ti. Por isso, Deus, eu quero Te agradecer e Te louvar pela Tua grande graça. Por o Senhor ser um Deus que, de maneira extravagante, concede misericórdia a todo aquele que cai na real e vai atrás do Senhor. Concede misericórdia e graça a todo aquele que se reconhece pecador. Concede graça e misericórdia a todo aquele que sabe que precisa de Deus e que se reconhece perdido, mesmo estando na casa do Pai há tanto tempo. Por isso, Deus, eu oro a Ti, Te peço e Te agradeço e Te louvo, meu Deus. Em nome de Cristo, amém.